Morei junto, tenho direito à metade dos bens? Pessoal, vamos lá, vamos entender bem essa questão. Morei junto, ok, morou junto. Mas o relacionamento era uma união estável? Se não, não tem direito à metade dos bens. Lembrando que morar ou não morar junto por si só não é algo que vai caracterizar ou descaracterizar a união estável, muito embora seja algo bastante relevante. Agora, era união estável, meu relacionamento preenchia os requisitos da união estável. Aí depende. Depende do quê? Vamos lá. Se o casal não elegeu outro regime de bens por escrito, o regime aplicável à união estável é o da separação parcial de bens. Nesse regime de bens, somente o que foi adquirido a título oneroso na constância da união é que deve ser partilhado por ocasião de eventual separação. O que cada um já tinha antes da união não se comunica, não deve ser partilhado, assim como o que cada um eventualmente receber a título de herança ou doação. Desse modo, se no período na qual o casal morou junto, viveu junto em união estável, ele adquiriu algo a título oneroso, isso sim deverá ser partilhado por ocasião de eventual separação. Agora, e o que foi adquirido antes da união? Não, nessa hipótese não se partilha. E o que foi recebido de herança ou doação? Também não. E aí tem um detalhe. Se por acaso uma das partes recebe uma herança e com essa herança compra um apartamento, e esse apartamento foi comprado na constância da união estável, por ocasião de eventual separação, esse apartamento deve ser partilhado? Não. Por quê? Porque ele foi adquirido com fruto de um bem recebido de herança, que é um bem particular. Então, o que se compra, o que se adquire com bens particulares ou com fruto dos bens particulares, não se partilha por ocasião de eventual separação quando se trata de comunhão parcial de bens. Entendido? Então, é muito importante quando acontecem essas situações documentar adequadamente, para não ficar dúvida lá na frente por ocasião de eventual separação de que determinado bem foi adquirido com fruto de bem particular. Então é necessário documentar muito bem isso, seja nos contratos, eventuais escrituras, imposto de renda, né? As contas, da onde que sai o dinheiro, para onde que vai, isso é muito importante ter esse lastro, né? Então, isso é de suma importância para não ter discussões lá na frente. Agora, se o casal morou junto, viveu em união estável e elegeu por escrito o regime da comunhão universal de bens, nesse caso, sim, praticamente todo o patrimônio do casal deverá ser partilhado por ocasião de eventual separação. Isso inclui o que cada um já tinha antes da união, o que foi adquirido na constância da união e também o que foi recebido a título de herança ou doação, salvo a existência de cláusula de incomunicabilidade. O que é a cláusula de incomunicabilidade? É uma disposição que a pessoa que faz a doação ou que faz o testamento coloca na escritura, determinando que aquele bem, que aquele patrimônio não deverá se comunicar com o eventual cônjuge ou companheiro. Portanto, em eventual separação, o que foi recebido a título de doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade não deverá ser partilhado. No regime da comunhão universal de bens, é importante lembrar que praticamente tudo, então, o quê? Divide. Logo, se vive em união estável, sim, vai ter direito à metade dos bens. Outra situação. Vamos imaginar que o casal escolheu o regime da separação total de bens. Nesse caso, nós não temos o quê? Comunhão patrimonial. Logo, via de regra, nós não teremos partilha de bens por ocasião de eventual separação. Cada um vai ter seu patrimônio próprio, individualizado, separado, não vamos ter ali uma mistura patrimonial que enseje numa partilha de bens lá na frente. Isso se aplica tanto para separação convencional, que é quando o casal escolhe esse regime, como na obrigatória, que é quando a lei obriga determinadas pessoas
a casarem, a elegerem esse regime de bens da separação total. E nós temos também o regime da participação final nos aquestos. Esse regime de bem é uma mistura da separação total com a separação parcial. Por quê? Porque cada cônjuge tem o seu patrimônio individualizado, separado por ocasião da união. Cada um faz o que quiser com seu patrimônio, contudo, por ocasião de eventual separação, é feito um balanço e tudo que foi adquirido a título oneroso na constância do relacionamento deverá ser partilhado. Lembrando que o que cada um já tinha antes de viver em união estável não se comunica, assim como as heranças e doações, exatamente como ocorre na comunhão parcial de bens. Contudo, se o casal morou junto e elegeu por escrito o regime da participação final nos aquestos, tudo que foi adquirido na constância do relacionamento deverá sim ser partilhado. Agora, é muito importante lembrar o seguinte: se o casal não reconheceu a união estável, não fez uma declaração, não fez uma escritura pública, né, vai ser necessário analisar se o relacionamento é uma união estável. E se um dos componentes dessa união negar a existência da união estável, esse reconhecimento terá que ser judicial. Então, a justiça vai ter que reconhecer a união estável para que a parte tenha, portanto, direito a algo. E aí, como é que se reconhece a união estável? É necessário ajuizar um processo e demonstrar na justiça que o relacionamento preencheu os requisitos de uma união estável. Quais são os requisitos de uma união estável? Relacionamento público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família. Relacionamento público significa que o casal não pode ter um relacionamento secreto. O relacionamento ele pode ter uma certa discrição, mas ele não pode ser secreto. Logo, pelo menos o círculo de amigos e familiares do casal tem que ter conhecimento deste relacionamento. Que mais? Duradouro e contínuo. A relação tem que ter uma certa continuidade e durabilidade. A gente sabe que alguns casais se separam, voltam, ok. Isso por si só não desconfigura a união estável. Agora, aquele casal que fica junto 2 meses, termina 6, volta mais 3, termina mais 1 ano, não tem uma continuidade, uma durabilidade adequada para configurar uma união estável. Portanto, se exclui. E o requisito mais importante, que é o intuito de constituir família. Em um casal de namorados, cada um tem a sua vida própria, particular, e eles acabam compartilhando momentos. Já um casal que vive com o intuito de constituir família, eles compartilham a vida inteira, a vida em si. Então, eles celebram as vitórias, se ajudam nas derrotas, constroem patrimônio. Alguns querem ter filhos, outros não, e isso não afasta o requisito do intuito de constituir família, porque constituir família não é necessariamente ter filhos. Se assim fosse, casais idosos ou casais estéreis ou ainda os casais que não querem ter filhos jamais viveriam união estável, que não é o caso. Então, gente, quem quer reconhecer uma união estável vai precisar comprovar que o relacionamento preencheu esses requisitos. E como que se faz isso? Se tiver a declaração de união estável ou a escritura pública de união estável, já está resolvido. Não precisa, mas não é o caso. Então, vai ser necessário demonstrar que o casal morava junto, se morava, né? Então, comprovantes de endereço no endereço comum, eventuais contas conjuntas, testemunhos de pessoas e familiares, cartas que as partes eventualmente se mandaram, fotografias, registros em redes sociais, que mais? Se um acabou ficando como dependente do outro em um plano de saúde ou no clube, enfim. É uma infinidade de fatores que são necessários avaliar para ver cada caso concreto quais provas são pertinentes demonstrar na justiça. Se a justiça se convencer, vai ser declarada a união estável. Do contrário, não. Lembrando que no processo de separação, a declaração, o reconhecimento da união estável, ele vai ocorrer dentro do próprio processo. Então, se reconhece a união estável e se extingue. Agora, em eventual óbito, quando os outros herdeiros não reconhecem a união estável, aí é necessário primeiro reconhecer a união estável na justiça,
para depois, se houver o reconhecimento, ocorrer a habilitação ou a abertura do processo de inventário. Por isso é muito importante fazer a formalização da união estável através de uma declaração ou através de uma escritura pública. Então, pessoal, para que se tenha direito à metade dos bens, é preciso o quê? Comprovar a união estável e também tem que ver se o regime de bens aplicável autoriza a partilha de bens ou não, certo? Vou deixar o link aqui para vocês de um vídeo na qual eu falo sobre união estável sem papel. Assistam lá.